Mais um Cast Doctor, hoje com fisioterapeutas. Você sabia que tem fisioterapia para pediatria? Sim, tem a pediatria na medicina, a pediatria na oncologia e a pediatria na fisioterapia. Estou com duas fisioterapeutas que vamos hoje falar sobre fisioterapia pediátrica na atualidade. Vivian, Juliana, sejam bem-vindas ao Cast Doctor. E vamos falar sobre esse assunto que nem sempre é divulgado, mas com a experiência de vocês, com certeza vão elucidar para esse povo que está nos escutando, nos assistindo. E outra, não tem só os pais aqui, né? Tem os avós e tem as crianças. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente agradece, então, Douglas, inicialmente o convite, né? Já estive aqui no Fala Doctor, é um prazer estar aqui no início aí do teu outro programa, Cast Doctor. E viemos com um assunto bem pertinente, né? Que queremos aqui discutir de forma bem produtiva, para que realmente os pais venham a entender um pouquinho mais sobre, não só os pais, como disseste, os médicos, os profissionais que trabalham com a área, né? Que é a pediatria, sobre a importância da fisioterapia pediátrica. Vivian, fala um pouco de ti. A fisioterapia, e por que tu escolheu essa área da pediatria? Bom, eu já sou formada há um bom tempo, né? Vou denunciar a minha idade aqui se eu falar. Mas quando eu me formei, há 24 anos atrás, a fisiopediátrica não estava bem estabelecida, né? Como todas as áreas hoje da fisioterapia, ela teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Tanto é que hoje o COFITO tem 15 especialidades, né, reconhecidas. Então, 24 anos atrás, não tínhamos, né, essa delimitação do que é fisioterapia pediátrica. Aquele que atendia pediatria, atendia adulto também, enfim. Mas era uma área que sempre me chamava atenção, porque eu tinha um carisma com criança, eu tinha essa possibilidade de fazer essa interação com crianças. Eu gostava muito. Então, é claro que a gente acaba fazendo de tudo, né, logo que se forma, mas o meu pontinho, aquele, né, de amor, era a pediatria. E eu consegui, né, enfim, trabalhar na área logo que eu saí, né, com intensivismo neo-IPED, né, trabalhei por 24 anos com intensivismo neo-IPED, me especializei na área de pediatria, né, vi o quanto essa área cresceu, né, que hoje é reconhecida, isso para mim é um orgulho, né, acompanhei todo esse crescimento durante esses 24 anos, e hoje, é claro, venho com essa visão do que é necessário, né, por ter sido docente também, do que é necessário hoje até para quem está na graduação, ter esse olhar específico para a pediatria. E o que mudou, né, nesse período aí de 24 anos. Mas, enfim, sempre foi realmente o meu ponto, né, de afeto, é a pediatria. Bacana. Ju? Bom, da mesma forma que a Vivian, né, durante a graduação, o meu olho sempre brilhou mais em função dessa população neonatal e pediátrica. Também saí da graduação há 25 anos atrás, um pouquinho antes, né, Vivi? 2 turmas antes da Vivi, éramos colegas já na graduação. Que legal. Uhum. E desde lá, então, eu vim trilhando esse caminho dentro da pediatria, né, buscando cursos de formação. Também teve momentos que eu fiquei um pouquinho desviada, como é o normal para qualquer profissional recém-formado, né? Mas sempre com aquele foco, com aquele objetivo, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Então, fiz formações com algumas técnicas mais específicas para pediatria e, a partir de lá, vim trabalhando nessa área, né? Entrei para docência faz aproximadamente 18 anos, sempre ministrando disciplinas dentro dessa temática, né, da fisioterapia pediátrica. Então, consegui, assim como a Vivi, fazer essa trajetória, né, e participar do crescimento da fisioterapia pediátrica, não só na região, né, Vivi, mas também no Brasil e no mundo todo. Muito legal. A gente acompanhou isso. Muito jóia, bacana. Vamos entrar nesse mundo da fisioterapia pediátrica? Vamos conhecer melhor? Vamos? Então é com vocês. Eu quero que vocês nos apresentem. Ah, sim. Bom, posso começar? Pode. A
A gente costuma dizer, Douglas, e a todos que estão assistindo, né, que da mesma forma que um pai, uma mãe, que tem um bebê, uma criança com algum problema, seja da ordem que for, ele não vai levar o bebê para um geriatra, né? Claro. Ele vai buscar um pediatra. Na fisioterapia, existe essa mesma relação. Não dá para levar em qualquer fisioterapeuta, né? Por quê? Porque o fisioterapeuta pediátrico, dentro das subespecialidades, que daí no caso meu e da Vivian, eu trabalho com neuropediatria e a Vivi com cardiopneumo, né? Isso. Não totalmente separado, porque a gente pensa e entende que não tem como separar os sistemas de um ser humano, né? Nunca vai ser só a neuro, nunca vai ser só um pulmão. Sempre os sistemas estão interligados, então a gente acaba fluindo, né? Eu um pouco para respiratória, a Vivian um pouco para neuro, e isso complementa, isso faz um trabalho ser global, né? Um atendimento fisioterapêutico global. Bom, agora eu acabei perdendo o fio da meada. Não, nesse sentido, como tu falaste, né, que você se completa no sentido multidisciplinar. Não é só o cérebro, não é só o pulmão e não é só o coração. Verdade. É o todo, né? É de uma forma vendo o corpo como um todo, né, o organismo como um todo, e cada um na sua área. Exatamente. Então, e se ajudando. Exatamente. Então, dessa forma, a gente salienta a importância, né, da criança ser atendida por um fisioterapeuta que tenha formação de pediatria. Sim. Porque a criança não é um mini adulto, o bebê não é uma mini criança, né? Cada um tem as suas particularidades, os seus sistemas em diferentes épocas de formação. Por exemplo, para quem trabalha com prematuros, como é o caso de nós duas, é muito diferente o atendimento fisioterapêutico de uma criança que nasceu a termo. Um prematuro, por exemplo. Exatamente. Quando ele chega para vocês. Dando continuidade, né, ao que a Ju está falando, além da pediatria em si, que compreende a faixa etária infância, né, ali até a adolescência, a gente tem que entender que existe também a diferenciação entre o bebê recém-nascido, que vai até 28 dias de vida, né, o bebê que é prematuro e a criança acima de 30 dias de vida. Porque eles têm anatomias, têm as suas diferenciações. A fisiologia tem as suas diferenciações. Termo de formações de órgãos. Exatamente. Então, maturidade do desenvolvimento dos desenvolvimento, órgãos. Então, é o que a Ju vem, né, que eu venho complementar, é que se não tiver um estudo apropriado, se capacitar, né, sobre isso, tu não tem condições de fazer um atendimento como tu faz num adulto. Exatamente. Então, a fisioterapia, ela segmentou assim como outras profissões, que a gente sabe que o profissional que se dedica, estuda, se capacita e entende daquelas particularidades, daquelas especificidades do bebê recém-nascido, da criança, da primeira infância, ele é capaz de entender melhor qualquer alteração que vir a ocorrer, de fazer uma avaliação realmente fidedigna do que a criança realmente tem. Fato, isso aí. Então, por isso que a gente chama atenção hoje para quem quer seguir a área, ter esse olhar durante a graduação, que só te dá realmente uma base, né, do que tu vai ver, do que tu pode desenvolver, mas que após a saída da graduação, tu tem que fazer uma especialização. Tu tem que se dedicar, como a gente fez e a Ju relatou, todos os cursos relacionados aos manuseios apropriados para essa faixa etária, para essas crianças, porque não é o mesmo que atender um adulto. Claro que não. Existe uma fase embrionária. Existe um término ou não. Às vezes as síndromes, e essas síndromes, né, não é o término da formação do feto. E aí você tem problemas respiratórios, problemas neurológicos, cardiorrespiratórios, e que tem que ser o especialista, não o clínico.
Exatamente. Não é um pouquinho de cada. Um clínico é um pouquinho de cada. E esse pouquinho de cada vai fazer com que ele encaminhe ao especialista que faz aquela parte. Exatamente. Como tu falasse agora, Ju, a parte de neuro, a parte de cardiopulmonar, como da Vivian, tu vai encaminhar para ela. Não vai arriscar em ter que também tratar se tu não tem 100%. Exatamente. Assim como nós. Nós nos tornamos clínico no início, soubemos um pouco de cada e depois especializamos. Essa generosidade com responsabilidade Exato. precisa existir, né? Isso mesmo. Não Eu é abraçar de uma forma irresponsável. Não. Abraça aquilo que sabe. Exatamente. E quem vem? São os pais com a sua joia mais preciosa do mundo. Que é o seu filho. O seu filho. Quem é pai e mãe de verdade sabe que isso é verdade. E ali eles dão a vida. E facilita, eles dão tudo o que tem, até o último centavo, para fazer o melhor pelo seu filho. Porque aquele filho, aquela filha, é uma vida que eles vão ter no futuro e que vão ver crescer. Sim. E que quando vocês tratarem, junto com outras especialidades, eles vão agradecer e vão lembrar. Essa tua fala é tão importante, assim, Douglas, porque quando a gente, enfim, atende uma criança, a gente está atendendo um ser em formação. Exato. Então, assim, olha a perspectiva, a expectativa dos pais em cima daquela criança. Né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem num atendimento com uma criança que tem uma vida pela frente. Então, olha a responsabilidade de realmente dar a melhor qualidade de vida para ela. É nossa. Né? É nossa. Do fisioterapeuta que está trabalhando com pediatria. Então, olha a responsabilidade, por isso que a gente chama a atenção do quanto é importante se especializar, se apropriar do assunto, se capacitar da melhor forma. Porque tu não tem só a criança, tu tem os pais numa expectativa em cima de ti. Né? E isso para nós, que já somos da área há muito tempo, né, Ju? A gente sabe da importância de corresponder com essa expectativa dos pais. Vamos falar de casos? Sim, vamos falar de casos? De vez em quando vamos Vamos. colocar uns casos, que eu gosto muito de casos. Eu acho Casos clínicos, casos assim que vocês já passaram, dificuldades também, para mostrar como que é. Exatamente. Bom, Douglas, nesse sentido, né, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão da prematuridade e em seguida já colocamos um caso. Ótimo. Né? É importante, assim, porque tem que ser um fisioterapeuta especializado, assim como se eu tiver uma lesão ligamentar de joelho, eu vou procurar um fisioterapeuta que tem especialização em fisioterapia desportiva. Se o problema é no bebê, é na infância, então eu vou procurar um fisioterapeuta pediátrico. Né? Por que é tão importante isso? Porque o fisioterapeuta pediátrico ele tem ferramentas específicas para esse ciclo, para essa faixa etária. Né? Nós trabalhamos muito no sentido de prevenção, né? No sentido de... Por que se fala tanto em estimulação precoce? Por que se fala tanto em intervenção precoce? Justamente porque o fisioterapeuta pediátrico ele desenvolve esse olhar, esse feeling para identificar os problemas no início, para antes que eles se tornem uma disfunção. Né? Perfeito. Então, e esse olhar a gente desenvolve com embasamento teórico concreto, com embasamento teórico sério, né? Não é internet ou não é somente internet, mas são artigos científicos com literatura, né? Com evidência científica e com prática. Então, não é teórico isso. Falaste isso bem, né? E prático. com prática, e muita prática. Que E é onde com vai, mão, onde vai se com aprender. experiência. Exato. Né? Então, a gente atua muito, a nossa intervenção é muito nesse sentido com a pediatria. É evitar complicações possíveis. Através da prevenção. Através da prevenção. Porque
Porque o fato de um prematuro, por exemplo, o que aconteceu nas últimas décadas, né? Com a evolução tecnológica, com a evolução do cuidado médico em neonatologia e outros. Essas crianças de 500 gramas, de 600 gramas, como a Vivian tem uma ampla experiência dentro da UTI neonatal, a gente sabe que elas sobrevivem hoje. Verdade. Né? No entanto, elas sobrevivem com grandes morbidades muitas vezes. Gêmeos, né? E gemelar. É. E aí que entra a importância dessa equipe multiprofissional, incluindo fisioterapeuta pediátrico. Né? Mais uma vez a gente reforça, isso não é qualquer população. Então, no caso desse bebê prematuro, né, ele vai sim se desenvolver independente de qualquer intervenção. No entanto, o desenvolvimento dele vai ser atrasado. Há problema nisso? Há problema. Por quê? Porque nós estamos falando de um sistema nervoso central, nós estamos falando de um cérebro que vai perder janelas importantes de oportunidades, né? Então, hoje em dia, Douglas, com uma quantidade, digamos, relativamente grande de anos de formação, nós não aceitamos mais bebês prematuros que não são encaminhados para estimulação, por exemplo, né? Porque justamente em função da plasticidade do sistema nervoso, a plasticidade do cérebro, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de gerar novas conexões sinápticas e dentre outros tantos, enfim, acontecimentos, tantas outras, né, que vão, que acontece ali dentro, né? E ele vai se adaptando tantos ao meio. Outros processos, Exato. isso. Então, o bebê prematuro, ele precisa sim da estimulação. Por quê? Justamente porque nós não podemos correr o risco dele perder essas oportunidades de se desenvolver, né? Então, exato. E funções importantíssimas, né? Isso. Que isso vai ser pro resto da vida. E estamos falando também de sistema respiratório, né? Claro. Exatamente, Sim. que da mesma forma, né? Quanta coisa a gente pode prevenir. Um sistema respiratório debilitado é o cérebro que sofre e também os demais. Sim. Né? Então, Imagina. a intervenção precoce nesses sistemas em desenvolvimento vai, na verdade, formar nessa criança uma criança mais estáveis, né? E que vai ter menos intercorrências e uma melhor qualidade de vida, né? Com crescimento adequado, com processo de desenvolvimento, né? Conforme, né, a faixa etária. Sim. Então, é isso que a gente espera. Por isso, a importância de alertar de que não só o prematuro, que a criança com qualquer atraso ou prematuro ou não, a gente precisa estar alerta. Da importância dessa janela de tempo que a Ju falou, da intervenção. É agora que a gente tem que interferir, não é depois. Outra coisa assim em relação à fisioterapia, né, que está junto, diretamente ligado a um parto, vamos dizer assim, a um parto, a uma gravidez. Porque a fisioterapia, ela está antes, né, está durante a gravidez e depois da gravidez. Exatamente. E o que trouxe isso foi todo um empenho e um conhecimento no passado com vários profissionais e principalmente na parte clínica científica desenvolvendo isso para que hoje vocês tivessem e o público tivesse essa vantagem, esse mais um, como é que eu vou te dizer, mais algo que faça favorecer a vida. Exatamente. Né? Na realidade, toda a área da saúde é assim, né? Não só a fisioterapia, mas a odonto, a enfermagem, todos estão agora num outro patamar. Exatamente. Que, como eu digo assim, eu sempre digo que nós temos mais chance de morrer do que viver. Porque vocês forem a quantia de doença que tem, a quantia de acidente, isso, aquilo, mas nós da área da saúde, nós estamos ajudando cada vez mais. E aí vamos para a lucidez neural, lucidez de todo o corpo e que vocês estão ajudando nesse momento. Exatamente. E uma coisa importante assim que tu vem agora na tua fala, né, Douglas, de as pessoas terem conhecimento disso.
né? Terem conhecimento que existia uma evolução, sim, e uma melhor capacitação dos profissionais para atender as diferentes doenças, diferentes fases da vida, né? Que a físio é um exemplo, como tu bem disse, vem da urogineco, né? Com pós-parto, e aí depois uma físio acompanha o bebê, outra físio acompanha a mãe pós-gestação. E ela já sabendo como que está o feto, se tem já algum problema ou não. Exatamente. Que hoje a medicina ela vai saber se aquele feto vai nascer com uma síndrome ou não, e vocês já vão estar sabendo. Exatamente. E que se precisar já do recurso de vocês, no que saiu, já está a fisioterapeuta pediátrica ali já na assistência junto com outras profissões da área da saúde. Isso Olha que bacana. corresponde à sobrevida da criança. Sobrevida. Quanto Isso aí. maior a atenção no pré-parto, né, de saber realmente como essa criança se encontra, é a qualidade de vida dela depois. Porque o preparo na hora do parto para uma possível doença que foi identificada na gestação, por exemplo, a criança vai estar melhor assistida, ela muitas vezes já está com um profissional, por exemplo, uma doença cardiológica, uma má formação cardíaca, né? Já está com um cardiologista na sala de parto para levá-lo para o bloco cirúrgico para fazer a correção. E se ela venha nascer no interior, vamos pegar uma cidade que eu sempre pego como exemplo, Toropi, não sei porquê. Ela não tem essa assistência, né? Então, assim, o risco que ela tem de vir até a óbito é maior. Exatamente. Então, ou de ficar com uma sequela. Exatamente. Então, assim, a importância de tudo isso, né, Douglas, do quanto evoluiu tudo isso. Então, mas a gente precisa estar preparados, capacitados para. Douglas, pegando o gancho da tua fala agora, que tu menciona sequelas, né? Eu acho importante também a gente comentar que cada vez mais tem fatores de risco, né, para uma gestação. Para um bebê que nasça como um RN de risco, né? Tem as infecções que estão por aí, enfim, as anóxias, as malformações. Então, tem N fatores que fazem com que esse bebê possa ser um bebê de risco. O que a gente falava para os nossos alunos até pouco tempo? Não dá para esperar que as alterações apareçam para depois encaminhar para a estimulação, depois encaminhar para o fisioterapeuta pediátrico. Então, se é um bebê de risco, já vamos estimular ele. A precocidade, né? A precocidade. Então, não tem por que esperar. Se uma criança, fisiologicamente, um bebê com 3 meses de idade, ele precisa estar segurando, até com menos tempo, ele precisa estar segurando a cabecinha, né? Por que esperar até os 5 para encaminhar para a fisioterapia, para buscar essa estimulação? Né? Então, isso a gente bate muito nessa tecla, na questão da precocidade, na questão da prevenção. Se tem profissionais à disposição, que hoje nós somos um número bem maior do que há uma década atrás. Sem dúvida. Né? Precisamos que essas crianças cheguem antes até nós. Né? Ju, tu falaste algo muito importante. Tu deu um caso, né? A criança, 3 meses ou menos, já tem que firmar a cabeça. E como nós somos um meio de comunicação, e como, através do Cat Doctor, nós estamos falando pode ser até para milhares de pessoas, essas pessoas que estão nos escutando e nos assistindo, de captar essa informação que tu deu. Porque às vezes em casa não se procura muito o agente da saúde. Não se vai a posto, não se vai. Mas se ela assistiu se assistiu agora o Cat Doctor e viu que a criança não está afirmando nos 4 meses, ela pode, olha, eu assisti um programa que estavam falando assim, e avisar. Tá entendendo? É isso que eu digo, o que nós estamos fazendo aqui? Comunicando, educação ajudando. Em saúde, né? Exato, Douglas? ajudando quem está em casa, que como tu falaste, Toropi. Mas o Toropi tem internet, o Toropi tem TV, o Toropi tem celular, tem Instagram, tem isso, tem aquilo, e as pessoas estão olhando. O importante é que essas pessoas também se toquem
em não só ver algo engraçado, que é legal, mas também ver o que nós estamos apresentando aqui, que é de muita importância. Até mesmo porque a nossa área da saúde, se não existe saúde, não tem vida. Exatamente. Né? E é o que nós queremos é que tenham vida através da saúde. Então, legal que tu colocaste isso aí, Ju. É um pequeno exemplo, mas que serve de alerta, né? Para outros né, tantos que se tem, né? E que nós colocamos aqui. Porque a criança, dela, vamos dizer, uma criança com 5 meses e não firma a cabeça. O que pode acontecer? Tu que é da área. Isso é um prognóstico não muito favorável, né? Porque é uma criança que já está apresentando um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, junto com o pediatra, talvez neuropediatra, né, a equipe, então, vai fazer essas avaliações, cada um dentro da sua especificidade. E o ideal é que haja uma troca, uma conversa entre a equipe, né, para fazer os melhores encaminhamentos para essa criança. Sem dúvida, ela precisa de estimulação, né, para depois vir um diagnóstico. Então, a ideia é, primeiro apostar, primeiro habilitar essa criança. E ir acompanhando esse desenvolvimento e ver o desenrolar. Se realmente ela vai conseguir adquirir essas habilidades que ela não está apresentando agora, ou se o caso dela vai se encaminhar para uma patologia. O que nem sempre quer dizer. Um atraso no desenvolvimento não é sinônimo de patologia, né? Mas ele requer um acompanhamento, ele requer uma intervenção, né? Sim. Agora me lembrei de algo. Para quem morou para fora, né? Como eu. Eu me lembro que ficavam enfaixando que nem múmia os bebês até 1 ano, 2 anos, e não tiravam daquele pacote. Eu ficava olhando assim, mas como é que pode? Essa criança ela só mexe com o zoinho. E eu pensava assim, mas e daí, quando desenrolar, será que ele debruça, cai ou ele né, ou sai? Para te ver o quanto mudou. Hoje é difícil de tu ver, até mesmo para fora, uma criança enrolada num pano, coisa, né? Ela já sai bem mais esperta do que antes. Muito, bem mais. As crianças estão espertas. Como eu digo, elas já fazem todo escrito de dentro da barriga da mãe, quando chega o celular aqui, já estão com o dedinho ali, né? São bem desenvolvidos. Exatamente. O que faz com que as pessoas tenham que perceber que se a criança já nasce mais esperta, eu digo assim, já vem para esse mundo digital, se toque. Né? Isso aí. Opa, desculpa. Pode fechar. Voltando à questão do caso, né? Isso, do caso. Eu tenho um caso bem... chega a ser assim curioso, né, Douglas? De um bebê que chegou para mim, já faz alguns anos isso, tá? Mas é um caso que marcou a minha trajetória. Um bebê que chegou porque ele apresentava um atraso grande no desenvolvimento. Era um bebê que tinha quase 9 meses e ele ainda não ficava sentado. Opa! Quando o desenvolvimento típico, aos 6 meses a criança já está sentada sozinha. Ela não adquire ainda a postura, mas se colocada sentada, ela fica. Essa criança tinha 8, quase 9 meses e ainda não ficava sentadinha sozinha. E aí, fazendo toda a anamnese, conversando com a mãe, a gente vai coletando informações desde a gestação, como é que foi o parto, as primeiras horas, a amamentação, tudo que seja relevante para o desenvolvimento dela. Sabe qual era o problema dela? Essa mãe trabalhava das 10 para as 8 da manhã até as 7 da noite. Essa criança ficava numa instituição pública, numa creche, né, pública, com dezenas de outras crianças. Então, sem nenhum caráter político, nenhuma crítica aqui, tá? A minha fala é isenta dessas características. A única questão dessa criança é que ela era uma criança mais quietinha, uma criança mais tranquila
e ela ficava no bebê conforto o dia inteiro, praticamente. Então, qual era o problema do atraso motor dela? Falta de estimulação do ambiente. Olha aí, né? que importante, então, né? O bebê aqui enroladinho. Aí vem o encontro do que tu falou, né? Exato. Do bebê charutinho. Exato, o bebê charutinho. O charutinho fica contido. E essa contenção impede ele de explorar esse meio ambiente. E de explorar estímulo. O estímulo. Da mesma né? forma que o bebê conforto contém ele numa postura que é, o próprio nome diz, confortável. Exatamente. Inibe o desenvolvimento. E mesmo bebê conforto tem os brinquedinhos ainda, né? Que eu acho que nem isso deveria ter. Isso, exato. Eu tenho um caso bem parecido com o da Ju, mas é mais curioso. Sempre quando tem aula que ele já faz um tempo também, mas que vem um encontro que a gente está discutindo aqui sobre essa estimulação, né? Não é porque a minha área é cardio-respi que eu não tenho que ter esse olhar no desenvolvimento da criança. Se chega uma criança para o meu atendimento com broncoespasmo, vamos pegar um exemplo, eu tenho que fazer uma avaliação completa dela, inclusive do desenvolvimento, né, de forma bem integral. Claro que a minha intervenção, né, realmente é orientar, fazer, né, todo esse processo de estimulação motora, mas caso venha a se detectar algum outro problema, eu tenho que encaminhar para uma especialista, que o caso é da Ju, que é neurofuncional pediátrica. Mas o caso é muito parecido. A criança também chegou, né, com 6, 7 meses, e ela tinha um atraso bem importante, não só o sentar, mas ela também não tinha a segurar a cabecinha, né, o controle cefálico completo, que já é algo que chama atenção para um bebê maior, pequenininha, né, de estatura menor, assim, com baixo peso, mas nada que chamasse atenção. Até então tudo bem com os exames, nada, né, que pudesse levantar algum diagnóstico, um prognóstico ruim. Fomos investigar um caso bem parecido, a necessidade da mãe de trabalhar, e a mãe era costureira, e esse período dos 6 meses da criança ela pegou todo o inverno. E a mãe costurava em casa, então ela costurava e deixava a criança, né, devido às suas condições, numa caixinha de papelão enroladinha nos pés da máquina, que era onde ela conseguia visualizar a criança. E ali ela dava o mamar, trocava a fralda e deixava ela na caixinha. O que impediu o desenvolvimento da criança? Baixo peso, estatura, tudo era dentro do padrão, porque a família tinha, né, essa estatura pequena. Era a questão de não ter a intervenção com o meio ambiente, de não ter o estímulo, o movimento. Era só isso, né? Mas até então, levantou-se todas as hipóteses possíveis. E a pobre da mãe, né? E nada como uma boa anamnese, né? Exatamente. Conversar com os pais, trazer, investigar, perguntar. Exato. A fisiopediátrica não envolve só a criança. Eu sempre falo, é o pai e a mãe, quem convive com a criança, os avós, é a menina que cuida, né? A babá. Todo mundo tem que sofrer esse processo de investigação para saber o que está acontecendo. E principalmente aquele que mais passa com a criança. Exato. Como tu falaste, né? Tem pais que não ficam todo um dia, tem pais até que ficam 2, 3 dias longe. Ou às vezes um mês, né? Um ou outro, porque de acordo com o seu trabalho, né? Não consegue ver o seu filho. Exatamente. Né? E quem está junto, falaste agora, quem está junto, a babá, a cuidadora, ou a avó, avô, né? Esse pode falar mais, que fica mais com a criança. Só. E até mesmo pela São questão os que mais comportamental sabem, também, né? Exatamente. É isso mesmo. Exato. Imagina, a gente fica imaginando aquela criança numa caixinha ali, quietinha, nos pés da mãe, a mãe costurando. Né? Era a necessidade dela, né? A necessidade dela. Ela não estava fazendo nada de errado. Não, o momento inclusive para ela tá cuidando. Ela estava cuidando. Tá vigiando. Até identificar um problema, mas um problema que era corrigível pela intervenção. Aí foi corrigido. Pela intervenção precoce com a fisioterapia. Foi corrigido. Sim. Esses 2 exemplos, Douglas, tanto meu quanto da Vivian, são exemplos de crianças que vêm de famílias economicamente menos favorecidas, né? Mas isso acontece independente da classe
social e econômico. Independente da formação, dos pais, da família. Sim. Né? Então, esses atrasos, claro, por outros fatores que não esse da caixinha de papelão ou do bebê conforto, mas podem causar, sim, alterações. Sim. Né? Então, é importante que a família esteja atenta também a isso. E algo legal é que, assim, ó, a fisioterapia pediátrica, ela vem fazendo parcerias, digamos assim, muito interessantes com a pediatria, com a neuropediatria, que essa via é de mão dupla. Nem sempre a criança com atraso, ela passou pelo pediatra antes. Às vezes por uma informação, por uma curiosidade, por uma inquietação mesmo dos pais, ela vem direto para a fisioterapia. Então, a gente encaminha para uma avaliação pediátrica ou neuropediátrica. Então, isso é muito legal, né, Vivian? Essa troca que há junto com os profissionais médicos. Muito importante. Porque realmente chegam crianças às vezes que, ou porque a vizinha disse, ó, leva lá na Juliana, leva lá na Vivian, elas vão dar uma olhadinha no teu bebê. Exato. Né? A mãe às vezes tem dúvida, tô achando ele assim, ó, com a cabeça tão grande, leva lá pra gente, né? Então, a gente encaminha, se não tem um pediatra assistente, a gente recomenda alguns, a gente pede que a mãe vá atrás de um profissional pediatra para fazer uma avaliação, daí depois essa criança retorna para nós. Então, esse é um trabalho muito legal, né? Um trabalho, assim, de realmente de troca. Então, isso eu acho bem bacana da gente destacar, que vem acontecendo cada vez mais. Então, trazendo para o nosso assado aqui, para o nosso país, né, da situação assim da área da saúde. Enquanto outros países primeiro têm que fazer a medicina para depois fazer uma especialidade que vai ser uma residência nas outras áreas, como as nossas, nós já estamos ganhando, porque até mesmo para o público, enquanto o médico fica a medicina fica 6 anos ali para sair, os nossos cursos 5 anos, mas os nossos cursos já é o ramo da medicina que já está lá adiante. Ou seja, esse que vai fazer a residência tem que ir um pouquinho mais. E nós aqui já embarcamos nas nossas, como se fosse uma grande especialidade. Só que muito mais, 5 anos. Vocês são 5 anos, né? Sim. Isso, e 5 anos depois vocês vão fazer a especialidade, no caso de vocês e outras. Nós também. Só que nós ficamos muito mais apurados. A única coisa que a gente tem, mas depois acaba, de certa forma, conhecendo um pouco mais, é a situação geral médica, né, a parte. Mas o que isso beneficia, até mesmo vocês falando, né, e trazendo o exemplo do médico pediatra, da equipe pediátrica, que vão estar tudo ali, e nem todo mundo, como eu falei, pode abraçar tudo. Mas, como está todo mundo junto, pode abraçar. Exatamente. Né? E trazer o que a gente mais quer para as nossas crianças, né? E o exemplo, a gente falou do pediatra, do neuropediatra, mas isso acontece com várias outros profissionais. Por exemplo, numa anamnese ou durante uma intervenção fisioterapêutica pediátrica, a gente identifica que essa criança está com baixo peso ou que está com alguma intolerância. Sim. Então, a gente encaminha para o nutricionista. Sim. Então, isso é muito importante que aconteça, né, com todos os profissionais. E que você já tem laços com essa nutricionista, né, o nutricionista, que já é pediatra, então você já troca ideia. Aí, às vezes, a própria criança que vem na frente de vocês, de tanto conversar com o nutricionista, mas para aí, isso aqui ele me falou, vou encaminhar. Exatamente. É uma coisa que eu posso contar outro caso? Claro, por favor. Agora nós temos casos. Eu quero saber de casos. Vem ao encontro do que a gente está falando aqui. Ótimo. Essa relação assim interprofissional, o quanto é importante, né? Até mesmo não só com outros fisioterapeutas. Né? Por exemplo, eu tenho um caso de um bebê que ele tá com uma TO, ele tem uma outra físio, né? Que é a físio da parte do neurodesenvolvimento, e eu atendo essa parte respiratória, né? A importância da gente manter essa comunicação, né? Porque saber o quanto ele está desenvolvendo nas outras áreas também. E nessa avaliação mais integral do bebê, porque eu não posso chegar e olhar só a parte cardiorrespir, né? Eu tenho que olhar o bebê como um todo, fazer toda a avaliação. Eu identifiquei que ele estava com o pé torto, que a gente chama de eversão, tá? Ele tem uma hipotonia, enfim, em função da doença de base dele. E a gente identifiquei
um pezinho com inversão, que ele é um pouquinho viradinho para fora. Isso, um bebê em crescimento, que ele está com 8 meses, é importante a gente já ter uma intervenção, tá? Comuniquei a físio, a outra físio, né? Não, ela não tinha percebido, a TO também trabalha um pouquinho mais com a parte da interação. O que a gente faz? Como fisioterapeuta que vai olhar a criança como um todo, encaminha para um profissional, encaminha para o médico, quem sabe tu procura um ortopedista pediátrico, quem sabe uma intervenção agora, a gente impede, né, uma pisada não adequada do bebê, ou até mesmo a deambulação mais tardia, em função desse pé um pouco em inversão. Então, esse olhar e essa comunicação, e a gente encaminhar, como diz a Ju, essa mão dupla entre os profissionais, eu te encaminho, tu me encaminha, a gente faz junto para o melhor da criança, né? Eu acho que aqui não tem que ter o ego lá em cima e achar que consegue fazer tudo, não, né? Não. Então, tu tem que ter essa humildade, claro, de perceber e encaminhar. Exato, né? sim. Vamos ver qual é o melhor, o que poderia ser de melhor, né, que a gente pode oferecer nesse momento para a criança, para realmente ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso eu acho que no momento que tu tem uma capacidade de identificar esses problemas e encaminhar para profissionais adequados, o pai vai ficar agradecido, a mãe vai ficar agradecida a você, né? Não tenha medo, não, eu vou perder o paciente se eu encaminhar para fulana. Não faça isso. Né? Não. Porque eu acho isso... Tem a questão ética também, né? Questão ética, entende? Uhum. Vem outras questões envolvendo, mas eu acho que tu tem que pensar sempre no bem-estar e na qualidade de vida da criança. Exatamente, é isso mesmo. Pensar naquela criança, o que ela precisa, e ela precisa do melhor, então você procura o melhor. Como eu falei, né? Os pais dão a vida pelo seu filho. Né? Que gasta até o último centavo que tem. Só que tem que ser gasto naquilo que realmente... faz a diferença. Esta fala é importante. Entendeu? Gaste, então, um profissional que realmente tu confie. Exato. Né? Não vai pelo que cobra menos. Que é outra questão. Não. Que a fisioterapia tem esse empate bem importante. Porque o que cobra menos, com certeza, não teve um custo de vida para se formar. Eu acho que passando para esse lado, né? Sabe que qual não é? Talvez investiu foco, menos. Que até não é o né? nosso foco, né? Mas, assim... tem que ter ética, tem que ter hombridade, né? Então, assim, não vai ser pelo preço baixo. É pelo aquilo que é. Eu acho que o cobrar menos, né, está intimamente relacionado à tua dificuldade em entregar um atendimento de qualidade. Exato, é isso aí. Então, se tu não sabe o quanto tu vai entregar de qualidade naquele atendimento, aí tu vai, cobra um preço menor. Vivi, tu trabalhou no assim. setor público, né? Sei. Quanto tempo? 10 anos. Tá. E tu trabalha no setor privado? Trabalho. Certo. Se a pessoa quer de graça, vai no público. Exatamente. Vai estar procurando o mesmo profissional. Mas, às vezes, aquele profissional, ele está em outro departamento que não vai poder atender. Mas tem outros profissionais bons. Então, eu digo assim, se quer de... E outra, nada é de graça. Nem o setor público é de graça, porque a gente paga imposto. Então, até mesmo... Agora, se quer algo assim que tem qualidade, vai no setor público. Está lá. E tem qualidade. Claro que sim. Agora, o privado, normalmente, né, o privado, se tem uma parte do público e outra que não é do público, mas também fez a sua carreira. Claro, seu nome. Que o do público não pode sair para tal lugar, mas o privado ele conseguiu ir para outras esferas. Né? Então, isso aí é algo a ser colocado. Eu acho que isso a todas as profissões enfrentam, né? Exato. Enfrenta essa questão. E assim, ó, para vocês que escolheram o lado pediátrico, e eu digo assim, é de uma responsabilidade muito maior, porque vocês vão sentir na pele quando está se tratando de uma criança. O meu lado pediátrico é na ortopedia, é na ortodontia preventiva, interceptativa, e que eu fundamento bem direitinho, só por um exemplo. Uma paciente que ela foi tratada quando eu estava na Força Aérea, eu tratei essa menina, ela tinha um dentinho com uma erupção ectópica que saiu para o lado errado, ao invés de sair para cima, saiu para o lado, e afetar toda a dentição dela. Com recursos que eu tinha aprendido na Federal e aprendido em particular e aprendido fora,
eu consegui resolver o caso. E a família agradece. E não por estar num lugar, né, público. Então não é essa questão, Tá né, entendendo? Douglas, do público ou do privado, Exato. mas sim da ética do profissional, do respeito que ele tem àquela vida ali. Exato. Com aquele paciente. E da Exato. responsabilidade que ele tem sobre A sensação de vocês quando aquela criança sai feliz, né? E aí vocês vê na rua, ei tia, aí é bravo. Deixa eu contar Aí é uma bravo. Essa é boa. As tia, bom, eu fazia 24 anos, né, que eu trabalho comecei com a UTI neonatal do Caridade. Uhum. E se eu ter contado, Douglas, que eu já tive alunos na graduação que foram meus pacientes no Caridade. Bah. 24 anos, né? Eles entram na faculdade hoje Claro. com 16. Sim. Então, assim, imagina, ai, eu tenho uma foto sua, prof, que a senhora tá me segurando no colo. Eu, ai, que legal. Então, mas é uma satisfação. E não É- deleta, né? É uma satisfação. Mas voltando e fazendo um gancho com o que tu tá falando da satisfação em trabalhar com criança, ao mesmo tempo é uma dificuldade, Douglas. É uma dificuldade porque, assim, ó, a gente percebe, tanto eu quanto a Ju, que fomos docente, a dificuldade em fazer essa interação com criança. Porque fisioterapia pediátrica é diferente de chegar no leito no quarto de um hospital de um adulto, em que tu solicita para o adulto deitar no leito, que tu vai fazer a fisio, ele vai ficar naquela postura por quanto tempo tu quiser. Exatamente. Criança não tem isso. Não. é outra negociação. É outra negociação. outra negociação. Tem um lado psicológico. Não, Né? a ludicidade. Tu tem que trabalhar com a ludicidade, tu tem que conquistar ela. Porque Jogos, o que ela né? liga? Ela Lúdico. ela linka com medo, com dor. Porque se tu chega de jaleco, ainda mais um jaleco branco, é claro que ela vai identificar um profissional que vai causar dor. Exato. Então, essa interação, essa dificuldade da conquista da criança, para depois tu fazer o procedimento, depois tu fazer a intervenção, ainda mais a minha intervenção, Gerar que é confiança. gerar esta confiança, demora. Exato. Ixi, nossa. E hoje eu percebo a dificuldade que os profissionais têm em fazer esta conquista pelo imediatismo. Hoje tem que ser tudo aqui no estalar dos dedos. Não é bem assim. Então, essa conquista demora. Ixi, nossa. Esse trato com a criança. O então, vínculo com o ela, vínculo. né? Os Então, pais. precisa ser estabelecido a confiança Se os pais dos confiam pais. naquele profissional, a criança... Exatamente. Entendeu? Então tem todo... Então, por isso que hoje existe uma dificuldade no interesse de graduandos, de finalização da sua graduação em fisioterapia, no interesse em pediatria. É verdade. É difícil. É difícil. Viram que passa rápido isso? Mas já acabou? É uma pena, né? Não acabou. Mas nós temos que deixar aquela mensagem, né? Tem que deixar aquela mensagem. Eu tinha tanta coisa pra falar. Tinha tanta coisa pra mim Eu tinha tanta coisa perguntar, pra pra me falar. Ainda mais que começou umas coisas bem legais pra gente falar. Mas, ó, tem volta. Eu acho, né? Tá? Tem volta. Tem volta. bom. Eu acho que nós temos que fazer a parte 2 Ai, da fisioterapia pediátrica. E com outro convidado. Quem sabe a gente convida um médico? Um pediatra. Um pediatra. Um neuro, um Missão pneu. de vocês. Posso? Então, mas não Perfeito. vamos falar quem é. Tá, Eu acho que perfeito. até sei quem é. Eu acho que eu sei. Acho que até ele já veio aqui. No Fala Doctor. Meninas, acho que temos que deixar uma mensagem, né? Sim, acho importante. Eu quero uma mensagem de cada uma e daí eu finalizo. Então eu vou fazer o gancho, continuar com o que eu estava comentando aqui. Eu acredito que também tenha muitos pais, muitas crianças, muitos avós, muitos jovens, né, nos ouvindo aqui, da importância realmente do trato com a criança, tá? Desse olhar especial, de que principalmente quem quer seguir a área fisioterapia pediátrica também, tenha paixão nos olhos. Não faça pelo reconhecimento, não faça pelo dinheiro, faça porque gosta. Porque aí sim tu vai se sentir um profissional realizado. Então faça porque quer, porque tem aquele olhar com carinho para a criança, que realmente quer o melhor dela. E te dedica e te capacita. Faça com certeza tem propósito. sucesso. Isso aí. Faça com propósito. E eu queria, somando ao que a Vivian falou, deixar a mensagem de que para ser um bom fisioterapeuta pediátrico, assim como um bom profissional, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar. Então não dá para perder a vontade
de estudar. Sempre. É muita atualização, tem muita ferramenta, muito recurso que a gente pode utilizar, mas nem todo recurso vai ser bom para aquela criança naquele momento. E com embasamento científico, eu me torno um profissional seguro, eu sei avaliar e eu sei me colocar dentro da equipe. Eu passo segurança não só para os pais, não só para a criança, mas para os demais membros da equipe. Bem colocado. Que isso aí. passam a confiar em mim, que sabem que eu entrego resultados para essa criança, que o meu objetivo é dar independência funcional para ela, seja ela quem for, independente do diagnóstico que ela tiver. O objetivo sempre vai ser esse: qualidade de vida, funcionalidade, independência para essa criança. Porque como tu falou, né, Douglas, por trás dessa criança existe uma família. Uma família que desejou um filho saudável. Uma família, uma mãe especificamente que nunca imaginou ter um filho com um problema. Muito menos um problema respiratório ou um problema neurológico. Então, assim, com embasamento científico, considerando os aspectos que a Vivian mencionou, de empatia, de conseguir entrar no mundo da criança, de conseguir interagir com ela, de conseguir fazer pactos, acordos com ela, assim a gente atinge o nosso objetivo. Então, a equipe fica feliz, toda a equipe fica feliz, a família muito agradecida e, mais do que tudo, essa criança tem um futuro melhor. E vocês satisfeitas. E nós Que satisfeitos. maravilha. Gurias, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. E a você que está escutando nós, está nos assistindo, mais um Cast Doctor. Mais informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida para vocês. E olha, se antene, hein? Se antene que a saúde e vida, saúde e vida, vida sem saúde não é vida. Exatamente. Certo? Certo. Aquele abraço e até o próximo Cast Doctor. Tchau!